Olá pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, vocês me desculpem, né? Eu tentei fazer a live, tentei fazer a gravação ao vivo, mas a internet deu pau, né? E eu acho que muita gente usando, a gente não conseguiu. Primeiro só aparecia imagem, depois sumiu também som, então, enfim, eu acho melhor a gente gravar por aqui. Eu vou disponibilizar lá no YouTube e depois a gente vai tirando as dúvidas lá no grupo, tá bom? Eu acho melhor fazer isso do que a gente não ter nada, né? Mas enfim, vamos lá então. Então, o que eu estava falando para vocês, né? Vamos retomar, né? A gente estava falando sobre os bicos de confeitar. Eles têm uma infinidade, uma gama enorme, né? Pelo menos aí uns 400 bicos diferentes a gente tem no mercado. E o que é o mais importante a gente nesse momento, né? Que a gente quer trabalhar com bicos, a gente está pensando. A gente conhecer principalmente as famílias, né? O que é a família do bico? A família é o quanto a gente, o quanto eles são parecidos, né? Então, eles são classificados por grupos exatamente para estar facilitando na hora do nosso trabalho, tá? Então, primeiramente, a gente vai estar falando dos materiais, né? Dos materiais que a gente precisa. Claro que você não vai precisar dos 400 bicos para você trabalhar. Eu sou uma louca de bicos, né? Só falando assim mesmo, porque eu amo bico de confeitar. Eu fiz uma coleção enorme durante esses 20 anos aí que eu já estou trabalhando, né? Então, sempre que saía uma novidade, eu ia lá, comprava, aprendia a usar. E é muito fascinante, porque você imagina, 400 bicos diferentes, né? Cada um fazendo um desenho. E muitas vezes, um bico só, você consegue fazer 5, 6, 8, às vezes até mais desenhos diferentes. Então, você multiplica 400 por, que seja 5, né? Imagina, você tem aí 2.000 trabalhos diferentes que você pode estar fazendo. Então, realmente é muito gratificante, muito fascinante quando você começa a estudar e a entender um pouquinho deles, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelos materiais, tá? Eu vou estar falando para vocês e vou estar mostrando aqui o que é. O primeiro que a gente tem que lembrar, né, que a gente tem que ter, na verdade, é a manga de confeitar. A gente chama manga, né? Alguns chamam saco de confeitar. Eu gosto mais do nome manga de confeitar, né? Nós temos aqui tamanho médio e nós temos também o tamanho grande, tá? A diferença, lógico, além do tamanho dela, seria para utilização. Esse daqui a gente utiliza com menos quantidade de creme dentro, né? E a outra com mais quantidade. Então, a grande a gente normalmente deixa, né? Para quê? Para usar para a gente fazer toda a cobertura do bolo por inteiro, né? Porque a gente, para não estar toda hora tendo que colocar mais creme, tendo que estar abastecendo a nossa manga, então a gente já coloca bastante creme e já vai usando, né, de uma vez só. Mas eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com as pequenas. Por quê? Porque você não fica com dor na mão, porque não parece, né? Mas você estando com toda essa quantidade aqui de creme na manga, e você apertando aqui em cima, a força que você tem que fazer é bem grande. Então, a gente, no final do dia, a gente está com o pulso, a gente está com os dedos todos doendo. Então, quanto menos creme você colocar na manga, você vai estar evitando esse tipo de problema, tá? Então, a gente, claro, vai cobrir um bolo todo, vai precisar de bastante creme, a gente faz com a manga grande, com bastante creme, mas é só naquele momento. Depois disso, para o trabalho mais fino, mais delicado, a gente usa a manga pequena. Como a gente utiliza a manga e os adaptadores? O adaptador é uma pecinha, tá? É essa pecinha aqui, que a gente, né, vai tirar, vai desrosquear a parte de cima. Então, na verdade, ela se transforma em duas pecinhas, tá? E ela vai ser útil
quando a gente quer usar vários bicos em um trabalho, numa cor só. Por exemplo, eu tô com a minha manga com glacê cor-de-rosa. Eu tô usando o bico número 1, vamos dizer, tá? Então, a gente tá usando normalmente. Aí, eu quero mudar para o bico número 3. Imagina se eu tivesse o bico aqui dentro, né? Eu vou colocar ele aqui dentro. Vou cortar e vou colocar o meu glacê aqui dentro. Tá, eu tô com o bico número 1. Agora eu quero trocar para o bico número 3. O que eu teria que fazer? Eu teria que retirar todo esse glacê, para retirar esse bico, para trocar pelo outro bico, colocar mais glacê. Então, o adaptador, ele foi feito para isso, para facilitar o nosso trabalho, tá? A gente vai colocar essa peça maior lá dentro, tá? Nós vamos aqui colocar ele bem na ponta e verificar aonde está terminando, né, essa peça, aonde ela tá batendo aqui na manga, né? Nesse local é que a gente vai fazer um corte com a tesoura. Cortou, certo? E aí, a gente vai colocar o nosso bico e encaixar a rosca, tá? Então, aí, a gente já tem a nossa manga preparada. Precisou trocar o bico, né? Eu já estou aqui com o creme aqui dentro, ela já tá abastecida. Precisou trocar o bico? É só você vir aqui na ponta, tirar a rosca, trocar o seu bico, colocar outro e já tá tudo resolvido, tá? E não precisa tá mexendo no creme que tá aqui dentro, tá? Então, aqui a gente preparou a nossa manga. Pra grande, é a mesma coisa. A gente tem um adaptador grande para os bicos grandes, tá? Esse é um bico grande, vamos dizer. Este aqui é um bico pequeno. Então, a gente tem o adaptador para os bicos pequenos, o adaptador para os bicos grandes. Eu, particularmente, não gosto de usar adaptador em bico grande, porque o adaptador grande é uma peça muito grande, é uma peça que vai estar aqui no início do nosso, né, aqui na ponta da nossa manga, e ela vai estar fazendo um volume muito grande aqui, vai estar entrando muito glacê dentro dele. Então, eu particularmente não gosto. O que eu faço para utilizar meus bicos grandes? Vamos supor aqui o nosso bico queridinho, que é o 1M, né? Que todo mundo já deve conhecer, esse bico que é o queridinho. Esse aqui, teríamos que usar um adaptador grande, mas a gente coloca aqui, da mesma maneira que eu mostrei para vocês, né? A gente vai cortar aqui na ponta. Cortou direito, a gente corta, tá? E eu vou usar ele desta forma. Então, como é um trabalho, né, que normalmente a gente está fazendo com mais glacê, que a gente vai utilizar normalmente em volta do bolo, ou com um trabalho que vai exigir mais glacê, eu particularmente não gosto de usar o adaptador. Eu já uso ele direto assim, porque eu acho que dá mais firmeza pra gente do que aquela peça grande, aquele adaptador grande na ponta da nossa manga, tá bom? Mas isso fica a critério de vocês. Se vocês se adaptarem com o adaptador grande, é da mesma forma que se coloca o pequeno, ok? Então, vamos lá falar da família dos bicos. Eu vou estar girando a nossa câmera aqui para a mesa, tá? Para eu estar mostrando para vocês. Daqui a pouco eu giro novamente para a gente continuar a conversar. Vamos lá. Então, tá aí. Vamos falar um pouquinho agora da família dos bicos, tá? O que são as famílias, né?
As famílias são grupos de bicos que acabam tendo a mesma utilidade. Aí você vai perguntar, Mônica, mas se ela tem a mesma utilidade, por que existem tantos bicos diferentes, né? Porque a gente precisa de tamanhos diferentes da mesma família para estar fazendo o mesmo trabalho, só que em tamanhos diferentes. Então, vocês já vão entender, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com os bicos perlê. O perlê é um bico que tem, vejam se vocês conseguem ver, pegar aqui, tá? É aquele bico redondinho, tá? Então, eu tenho aqui, esse que eu mostrei para vocês, é o bico número 3. Esse daqui é o bico 2A, ó, também é um perlê, olha só. Um bem pequenininho e o outro grande, tá? Então, olhem só, tenho 3. Eu tenho aqui, esse aqui, por exemplo, é o 5, tá? Tá dando pra ver lá? Vamos ver, ó. O 3, o 5, ó, já aumenta, tá? Aí, nós temos aqui, por exemplo, o 12, maiorzinho. Olha lá. 3, o 5, o 12. E esse aqui é o 2A. Olha lá. Tá? Então, são 4 bicos redondos, né? O bico que faz a bolinha e que vai estar fazendo basicamente a mesma função. O que que é? Fazer a bolinha, fazer o tracinho. Todos eles eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho aqui, tá? Mas essa aqui é a família dos bicos perlê. Bom, outra família dos bicos estrela, tá? O que é o bico estrela? O bico estrela é esse aqui, ó. Muita gente chama ele também de pitanga, bico pitanga, tá? Esse que eu tô mostrando para vocês é o bico 21, pitanga 21, tá? Aí nós temos, olha, o pitanga, esse aqui é o 15, ó, uma pitanguinha menor, tá vendo? Nós temos o 1M, também é um pitanga, aquele que eu acabei de colocar, tá? É a pitanga aberta. Então, esta é a família dos bicos pitanga. Eu vou mostrar primeiro as famílias, depois a gente vai fazer os trabalhos aqui em cima, tá bom? Ó, bicos pitanga. Agora, próxima família seria a família dos bicos pétala, tá? Bico pétala é o bico que a gente vai fazer flores, as pétalas das flores, olha lá. Então, normalmente, eles têm essa característica, um lado mais gordinho, um lado mais fininho, né? Fazendo esse formato de pétala, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês o 125, que é uma pétala grande. Aqui o 104, que é uma pétala média, tá? E aí, a gente tem pétalas miudíssimas, né? A gente tem aqui o 100, o 101, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Espera aí, só um momentinho. São tantos aqui, deixa eu ver onde eles estão. Puxa, aqui, ó. Esse daqui, ó. Olha só essa pétalazinha. Esse daqui é o 100S. Olha só. Uma pétala minúscula, né? Perto dos outros. Então, são todos da mesma família, a família dos bicos pétala, tá bom? Bom, agora vamos para uma outra família chamada flor de gota, tá? A flor de gota é este aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, esses aqui, ó. É um bico que tem esse tipo, né? Esse formato que lembra o bico
este aqui, que lembra, né, o bico estrela, tá vendo? Só que ele é mais, esse aqui é o estrela, que a gente já viu. Esses daqui são os bicos flor de gota, tá? Eles vão fazer florzinhas minúsculas, tá? E das maiorzinhas e menorzinhas. Ele normalmente, ele lembra esse aqui, que é o estrela, só que ele é mais fechadinho. É como se o estrela fosse assim e esse fosse fechadinho. E tem esse pininho dentro. Já já a gente vai ver por que ele tem esse pininho, tá? Essa aqui é a família flor de gota. Depois a gente vem a família folha, para fazer as folhas das flores, tá? Então, esse aqui é o 67. Faz uma folhinha, tá? Esse aqui faz uma folha maior, 112. Essa numeração que eu tô falando para vocês é uma numeração universal, tá? Quem começou a numeração foi a Wilton, que é uma empresa americana, Wilton, tá? Por volta lá do ano, há uns 80 anos atrás, mais ou menos, 1940, 1950, por aí eles começaram. E aí todas as outras repetiram essa numeração para nossa alegria, né? Porque já pensou ter que para cada fabricante a gente está pensando numa numeração diferente? É complicado, né? Bom, voltando aqui, bicos folha. Tem esse tipo de folha e tem este tipo de folha também que faz um Vzinho, ó, tá vendo? Que faz um outro tipo de folha que eu vou mostrar para vocês, uma e a outra. Então, uma folha maior, a folha menor, família das folhas, dos bicos folha, tá? Depois do bico folha, a gente tem o bico serra, tá? O que que é o bico serra? Para fazer, olha lá, é uma serrinha mesmo na ponta, dá para ver? Vou botar até minha mão assim para vocês verem a ponta, ó. Tá? Serrinha, a outra serrinha, uma serra maior, uma serra menor, tá? Esse daqui é o bico número sem número. Às vezes apaga, me perdoe, esse não tem número. Esse aqui é o 48, o menor, tá bom? Então, a gente trabalha com, olha, tá aqui, ó. Esse daqui é um pouquinho menor, 395. Temos 3 tamanhos de serra, dependendo do nosso trabalho. Essa serrinha faz aquelas cestas, trabalho em cestaria, certo? E, por último, a gente tem a família dos bicos especiais. Por que chama especial? Porque não se aplica a nenhuma outra família. Todos que sobraram, eles jogaram numa família única chamada especial, tá? Então, dentro dessa família, a gente tem esse aqui, que chama bico chuveirinho. Todo mundo conhece por bico chuveirinho, para fazer graminha, fazer cabelinho de palhaço, tá? 233, tem o 234, que é um pouquinho maior. Tem esse aqui, que é para fazer várias fileirinhas, né, de glacê, uma do lado da outra. Você trabalha dessa forma aqui, já sai uma do lado da outra, tá? Que é o bico 134. Essa aqui também é especial. Tem um que eu não tenho aqui, mas é o bico de rechear cupcake, também especial, tá bom? Então, tem esse aqui que faz corações, também especial. Vários outros, né? Que não se aplicam a nenhuma outra família, eles chamam de especial. Bom, e aí? Voltando aqui, vamos lá. Então, essas famílias todas, né? A gente trabalha de acordo com o resultado que a gente quer, claro, em cada um. E a gente está trabalhando, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de creme, tá? Isso não importa. Você pode estar trabalhando com o chantilly, o chantininho, que é o chantilly misturado com o leite em pó, tá?
Você pode estar trabalhando com buttercream, que é o glacê de manteiga. Você pode trabalhar com o brigadeiro no ponto de bico. Você pode trabalhar com o creme que você quiser, tá? Na consistência certa. Isto agora é um outro assunto que a gente tem que cuidar. O que assunto, Mônica? É o assunto do creme, tá? O creme, de acordo com a consistência que você usa, ele dá um efeito totalmente diferente no seu trabalho, tá? Então, se você estiver, por exemplo, trabalhando, fazendo estrelinhas, tá? Com esse bico aqui, que é o 21. Se você tiver um creme bem grosso, bem firme, ele vai fazer uma estrelinha firme. Se você tiver com um creme que tá mole, o que a sua estrelinha vai acontecer com a sua estrelinha? Ela vai abrir, ela vai esparramar, tá? Então, para isso que é tão importante a gente estar trabalhando, né, e conhecendo a consistência do nosso creme. A consistência, às vezes se diz, então o creme tá mole, tá errado? Não. Às vezes você precisa de um creme bem molinho para um certo trabalho, por exemplo, o trabalho da escrita no bolo, tá? Você precisa de um ponto, né, no seu creme bem fluido, bem molinho, para que a escrita tenha uma continuidade, ela não quebre, né? Então, de repente, você tá lá fazendo a letra A. Na hora que você chega lá em cima, o seu glacê quebra, né? Porque ele tá duro, né? Então, vai ficar aquela emenda lá em cima para você depois estar descendo novamente. E não, a gente não quer isso. Então, não é que esteja errado, que o creme esteja errado. Ele não está de acordo com o trabalho que você está querendo, né? Por outro lado, eu quero fazer uma rosa, tá? A rosa, a pétala da rosa, ela é durinha, ela é firme. Aí você tá com o creme mole, o que que acontece? Ela vai desmaiar. Ela vai abrir e desmaiar, né? Então, importante, muito importante, você estar conhecendo a consistência do seu creme para o trabalho que você quer fazer, tá? Então, a gente tem basicamente 3 consistências de creme. A gente trabalha com a firme, com a média e com a fluida, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um creme que eu trouxe, que é o Buttercream, tá? Vou estar disponibilizando a receita desse Buttercream lá no grupo para vocês. E a gente vai estar conseguindo ver agora essas 3 consistências que eu falei para vocês, tá bom? Vou voltar aqui a câmera para a mesa. E vamos lá trabalhar com o nosso Buttercream. Eu tenho aqui um potinho. Tá aqui meu Buttercream. Essa consistência que eu vou mostrar agora para vocês do Buttercream é a consistência que sai da batedeira, tá? Ó, tá aqui. Essa é a consistência do creme quando ela sai da batedeira. A receita que eu vou passar para vocês, tá? Então, eu vou dar só uma amolecidinha nele aqui. Na verdade, amolecida não. Eu vou dar uma batida para que ele volte ao ponto. Porque quando esse creme fica parado, aliás, qualquer creme, né? Que você vai estar trabalhando, se ele para, se ele fica lá descansando, ele tende a ficar mais firme, tá? Então, sempre na hora que a gente vai começar e vai abastecer a nossa manga, a gente precisa fazer esse movimento aqui, ok? Então, a gente tem aqui o nosso Buttercream. Eu vou pegar uma espátula, tá? Esse tipo de espátula. E a gente vai colocar aqui no meio, ó. Vocês estão vendo que ele tá... A espátula permaneceu em pé, tá? Um outro teste que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Nós vamos virar, ó,
Da maneira que eu virei, ela caiu, não caiu? Essa é a consistência média, tá? Se a minha espátula, se eu fizesse isso aqui, virasse e a espátula permanecesse em pé, vamos supor, se eu fizesse isso e ela continuasse, ela não escorregasse, seria a consistência firme, tá? E como é que é a consistência fluida? São 3, né? Firme, média e fluida. Esse que eu mostrei agora para vocês, ele está na média. Por quê? Eu coloquei, girei, a espátula caiu. Se eu colocasse e ele não caísse, estaria na consistência firme. E se eu colocasse a espátula aqui e ela não conseguisse nem ficar assim em pezinha, mesmo eu sem balançar o meu pote, seria a consistência fluida, certo? Então, a firme, você vai estar com ela aqui e ela não vai se mexer. A média, você coloca, ela sustenta, se você fizer assim, ela cai. E a fluida, ela nem sustenta. Você vai colocar aqui, na maneira que você larga, ela já cai, certo? Então, para que eu preciso conhecer essas 3 consistências? Para saber que tipo, né, se o meu glacê, se o meu creme está de acordo com o trabalho que eu preciso fazer. Então, por exemplo, agora eu vou fazer estrelinhas e vou trabalhar com o meu bico pitanga número 21, que é da família do bico estrela, lembra? Esse é o 21, tá? Vou colocar aqui na minha... Ó, tô com o buttercream na consistência média, que é a consistência que sai da batedeira, da receita que eu vou passar para vocês. Como é que eu vou abastecer aqui, olha, tá? Eu tô aqui com a minha manga, eu seguro ela aqui mais ou menos, né, ó, nessa posição, tá vendo? Mais ou menos aqui é 1/3 da altura. E nessa posição, eu vou virar toda a minha manga para baixo. Por isso que ela chama manga, ó, porque ela entra aqui dentro do nosso braço, tá? Então, olha só, eu coloquei assim, aqui a gente dá aquela ajeitadinha, tá? E ela tá pronta para ser abastecida, ó. Você coloca aqui, com o polegar e o indicador, você já puxa, ó, a espátula já sai limpinha, tá? Colocou, vou colocar mais um pouquinho. O que eu costumo fazer, e eu peço para meus alunos sempre fazerem quando a gente está trabalhando com bico, olha só. Eu tenho esta ferramenta aqui, que ela é de pasta americana, tá? Mas ela é super útil aqui nesse momento, ó. Eu coloco todo o meu creme na ponta, ó. É muito importante, gente, a gente trabalhar com a nossa manga de uma maneira limpa, tá? Aquele negócio de glacê tá saindo por um lado, por outro, sua mão toda suja, isso daí não dá certo, tá? Então, ó, empurrei todo o creme. Ah, Mônica, mas eu não tenho aquela ferramenta. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com a ponta de uma espátula. Mesmo trabalho aqui, ó, assim, tá bom? Eu posso fazer com essa espátula tipo pão duro, você pode estar empurrando para lá. O importante é você estar com todo o seu creme lá na ponta, tá? Aqui eu vou dar 2 dobras. Enrolei, coloco esse elástico, olha aqui, tá vendo? É um elásticozinho próprio pra gente estar usando com manga de confeitar. Se você não tiver, coloca um outro elástico, coloca
um araminho, alguma coisa. E olha aqui, que belezinha que você fica com uma manguinha já preparada, limpinha, sem mexer na mão, tá? Sem estar com a mão bem limpinha para você estar trabalhando. Então, vamos lá. O que que a gente pode fazer com esse bico 21, que é da família, da primeira família que eu falei, que foi a estrela. Não, na verdade, foi a segunda. A primeira foi a perlê e essa foi a segunda família, tá? Eu vou fazer estrelinhas, ó. Então, o que que eu preciso no meu trabalho para ele estar perfeito? Eu preciso da consistência do meu glacê, que no caso aqui é médio, tá? Eu preciso da posição que ele vai entrar. Aqui eu vou entrar com 90 graus, tá vendo no bolo? Ele em pé. A gente pode entrar com várias posições, dependendo do trabalho que a gente vai fazer. Nesse caso, eu tô com 90 graus. E eu preciso saber também qual é a pressão que eu vou dar aqui no meu saco de confeitar, tá? Então, olha só. Eu vou fazer uma estrelinha. Apertei, parei de pressionar e puxei, tá? Fiz uma estrelinha. O que que eu tenho aqui? O glacê no ponto certo. A pressão que eu dei certa. E a consistência, a pressão e a posição que está certa, também 90 graus. Então, vamos mudar alguma dessas variáveis. Por exemplo, vamos fazer ele inclinado. Olha aqui, como é que vai ficar a minha estrela. Vocês conseguem ver? Vou levar bem pertinho. Ó, ela ficou tortinha, tá vendo? Então, por que que ela tá errada? Porque a posição que eu coloquei está errada. Eu tenho que trabalhar assim. E eu trabalhei assim, ficou errado. Então, outra coisa que eu posso estar mexendo. Posição, né? Agora eu vou mexer na pressão, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dar só uma pressãozinha, ó. Olha lá a minha estrelinha. Ficou errada também. Por quê? Porque não teve a pressão suficiente. Ou uma pressão exagerada. Olha lá. Saiu errada também. Então, são as 3 coisas que você sempre tem que estar atenta. Ah, o meu trabalho está errado, professor. O que que aconteceu? Então, vamos olhar se a consistência do glacê está certa, se a posição que você está trabalhando está certo e se a pressão que você deu aqui na manga está certa, tá? E aí, para cada biquinho desse aqui, para cada trabalho, existe uma posição, uma pressão e a consistência do glacê. São os 3 fundamentais que a gente tem que estar trabalhando, ok? Bom, então vamos ver aqui, para a gente estar divertindo um pouquinho, né? A gente tá... Vamos ver aqui o que que a gente pode fazer com esse bico da família estrela. Lembrando que se eu aumentar o tamanho do meu bico, por exemplo, eu vou fazer com este aqui, também é família estrela, esse aqui, tá? Eu vou fazer o mesmo trabalho, só que ele vai ficar maior. Eu posso fazer uma estrela grandona com esse bico, tá? Ou uma estrelinha mínima com esse bico. Vamos lá, estrelinhas. Ok? Rosetinhas, ó. Apertou, rodou, diminui a pressão e sai. Olha que coisa fofa. Rodou, diminui a pressão e sai. Imaginem uma borda de bolo toda com essas rosetinhas. Tá? Sempre limpem a ponta do seu bico quando for fazer alguma coisa nova, tá? Sempre trabalhem com a ponta do bico limpa. Outro trabalho que a gente faz com o bico 21.
Olha lá. Conchinhas. Acabamento super clássico, né? De bolo. São essas conchinhas. Certo? Outro trabalho que você pode fazer em lateral de bolo. O zigue-zague. Ó. Um do lado do outro. Certo? Zigue-zague. Então, olha só, aqui a gente já tem 4 trabalhos diferentes com o mesmo bico, né? Deixa eu tentar pegar o meu celular e mostrar pra vocês bem de pertinho aqui o que tá acontecendo. Vamos ver se a gente consegue. Dá pra ver? Mais pra cima aqui. Aqui. Tá? Conchinha. As rosetas. Rosetinhas. E a estrelinha. Certo, pessoal? Vou botar aqui de novo. Opa! Complicada essa história de ser câmera e confeiteira ao mesmo tempo, né? Mas, enfim. Bom, então, família dos bicos pitanga ou estrela, tá? A gente chama de uma maneira ou outra. Vamos agora, ó, vou trocar o meu bico. Vou fazer alguns trabalhos com o bico perlê. Aqui eu tô com o perlê número 5. Tá bom? Vou virar aqui. Vou fazer aqui do lado. Então, vamos lá. Então, vamos começar com o nosso cordãozinho de pérolas, tá? Ó, eu quero, do mesmo jeito, ó, posição dele vai ser 90 graus. Vou ter a pressão suficiente para que a pérola não estoure, né? E tô com o glacê no ponto médio. As 3 características que a gente tem que lembrar. Então, ó, eu solto, dou uma rodadinha e vou. Um do ladinho do outro. Pra fazer minhas perolinhas, tá? Ó. Ok? Aqui as perolinhas. Aqui eu posso ter o meu cordão. Olha que legal. Mesmo trabalho que eu faço da concha, eu posso fazer o meu bico perlê, certo? Aqui também o zigue-zague. Ó. Zigue-zague. Outro zigue-zague. Esse zigue-zague você pode intercalar em 2 cores. Fica muito lindo, tá? Então, você faz, por exemplo, um rosa, um branco, um rosa, um branco, um rosa, um branco. Para isso, você teria que ter 2 bicos iguais, né? Com 2 mangas para estar trabalhando. Aqui, o que que a gente pode fazer mais? As listras, ó. Listra é uma coisa muito interessante, porque você tem que fazer, segurar lá na pontinha, levantar, deixar ela cair, ó. Quando chegar na outra ponta, você desce e fechou. Uma outra listra do lado.
Aí tem aluno que diz, ai, mas a minha listra fica tremida. Fica se você fizer isso aqui, ó. Aí, realmente, olha a diferença. Eu queria muito que vocês vissem. Deixa eu ver se eu consigo botar bem pertinho, ó. A diferença de um para outro. Tá? Essa aqui bem mais tremida, porque você não deixou o glacê cair normalmente. Tá? Você tem que ir lá em cima, encostar só para começar, levantar, ó, deixar ele cair. Aí você vai controlando a pressão até chegar na outra ponta, tá? Aqui a gente pode fazer o xadrezinho, ó, o trançado. Olha que bonito que fica. Um outro tipo de trabalho. Certo? Gente, infinitos. Tem um trabalho aqui que é muito lindo. Eu vou fazer com o perlê um pouquinho mais fino, tá? Eu vou usar o perlê número 3. Eu tava com 5, eu vou passar por 3. Mas também é o perlê, que chama-se Caminho Sem Fim. Olha que legal. Você faz um trabalho totalmente aleatório de curvinhas. E você vai preenchendo, ó, seu espaço, tá? Aí você vai e volta, vai e volta. Não tem marcação, não tem que desenhar antes. Tinha aluno que dizia, vou desenhar, depois eu cubro. Não. Gostoso dele é exatamente isso, tá? É o trabalho livre que você vai fazendo e vai preenchendo, ó. Ou é Renda Cornelli, também é o nome dele, tá? Renda Cornelli, ou Caminho Sem Fim, que é um nome mais popular dele, tá bom? Então, aqui, ó, várias opções da gente estar trabalhando com o bico perlê. O que que acontece com as bolinhas, né? Tem muito bolo que hoje em dia a gente faz apenas assim, né? Bolinha, bolinha. O que a gente tem que sempre perceber quando a gente está fazendo bolinha? Fica muito feio quando a gente tem a bolinha e tem aquela cabeça para cima, tá? Ó, se por acaso você achar que as suas bolinhas estão ficando cabeçudinhas, é porque o seu glacê tá grosso, tá? Você precisa colocar um pouquinho de água. Para eu colocar água aqui, o que que eu faço? Eu uso o spray, tá? Eu jogo spray aqui, já dou uma amolecidinha, porque só esse sprayzinho, às vezes uma ou duas borrifadas, já muda o ponto do teu glacê, tá? Aqui, olha, não mata ninguém, né? Se você também for depois aqui e der uma cutucãozinho só para sair aquelas cabecinhas que fica feio, tá bom? Ok? Bom, vamos lá. Continuando, né? A gente falou, então, da nossa família perlê, da nossa família estrela, tá? Hoje eu não vou falar da pétala, tá? Porque a pétala é um bico bem diferente, né? A gente tem que estar usando um adaptador para fazer alguns tipos de flores, tá? Então, na verdade é um pino, tô procurando aqui meu pino, tá? Esse pino aqui a gente usa para fazer flores com com os bicos pétala, tá? Então, isso daí eu prefiro fazer uma live com vocês, só pra gente estar fazendo algumas flores e trabalhando especificamente com eles, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o serra, a família do serra, do bico serra.
tá? O bico serra é um bico muito simples, né? É um bico para você fazer... Deixa eu virar aqui. Fazer aqui em cima, tá? Aqui. Pronto. Então, o bico serra, vocês podem perceber, ó, deixa eu colocar aqui. Ele tem um lado serradinho e o outro lado liso. Alguns deles. Tem outros que são dos dois lados serrados, tá? Esse aqui, que é um lado liso e um lado serrado, a gente usa muito para estar fazendo a cestaria, tá? Então, o que que a gente faz na cestaria? Ou a gente trabalha com dois bicos diferentes, um para as linhas horizontais, outro para as linhas verticais. Ou a gente trabalha de um lado e de outro intercalando. Ou com as duas, conforme você quiser a cesta, tá? Então, eu vou fazer um tipo de cesta aqui para vocês verem. Olha, a gente começa com a linha vertical. E aí, nós fazemos horizontal, uma. A gente deixa o espaço de um bico, pula, faz outra. Deixa o espaço de um bico, faz outra e pula. Tá? Agora, a gente volta pra vertical, fecha aqui. Fechou. Nós vamos fazer o cruzamento, primeiro cruzamento. Tá? Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Pra ver se pega melhor aqui, né? Deixa eu passar aqui pra lá. Pronto. Agora, vamos fazer o primeiro cruzamento, tá? O primeiro cruzamento, a gente vai encaixar aqui nesse meinho, ó. E vamos fazer as duas do meio. Ok? Fechou. Agora, nós vamos voltar. Nós fizemos duas, agora a gente vai voltar a fazer três. Vocês estão vendo essa primeira que nós fizemos? Nós vamos fingir que ela está passando por baixo dessa coluna e vamos pegá-la lá do outro lado e passar por cima desta coluna, ó. Esta aqui é a mesma coisa, ela passou por cima, aqui ela vai como se estivesse entrando por baixo e aqui por cima novamente, ó. Por cima, entrou lá embaixo, pega ela lá embaixo e sobe novamente, tá? E assim a gente vai, ó, fechou. Agora, nós fizemos três, nós vamos para duas. Então, esta daqui foi por cima, por baixo, pegou ela lá embaixo e levou. Por cima, entrou lá embaixo, pegou lá embaixo e foi. Certo? E aqui a gente vai fazendo todo o trabalho de cesta que a gente deseja. Ok? Este seria o bico serra, se você quiser uma serra mais larga, tem esse aqui, né? Então, é aquilo que eu falei, os bicos são repetitivos, né? Eles só mudam o tamanho. Então, você quer uma cesta mais larga, você vai usar esse aqui. Você quer a cesta mais delicadinha, você vai usar o mais delicadinho, ok? Bom, vou falar agora da família folha, tá? A folha, a gente pode ter dois tipos de folhas diferentes. Nós temos, como eu falei, esse daqui, que é o bico 67, e os parecidos com ele no formato, tá? Vou mostrar aqui. Tá? Esse tipo de folha.
Então, vamos ver o efeito dessa folha aqui primeiro. Ó, essa é uma folha mais antiga, tá? Depois, eles inventaram uma outra que eu acho mais fácil de fazer. Mas vamos mostrar essa daqui, ó. Vamos ver se aqui dá pra ver. Um pouquinho mais perto. Tá? Vamos lá. Ó, nós vamos apertar. Isto é o que acontece na folha, tá? Normalmente, ela tem que ser feita e depois você tem que ir na pontinha dela ajeitar. Ó. Ela quebra, ela costuma dar uma quebradinha lá na ponta, né? Ó. Mas ela fica super linda. Você arruma depois, tá? Você tem que normalmente estar trabalhando com glacê um pouco mais fluido, tá? Para exatamente essa quebrazinha que dá lá na ponta, você não ter muito problema com ele. Esse. Agora, o outro tipo de bico folha, que é este aqui, que é o 352, ele faz um V, tá vendo? Este V, você não vai trabalhar nesta posição, você vai trabalhar nesta posição, tá? Como se o V, a ponta do V tem que olhar lá pro teto e não a parte interna do V, tá? Eu vou mostrar já que vocês já vão ver a diferença, ó. Olha só. Eu tenho que trabalhar, como eu falei, nesta posição, tá? Aqui, ó. Você vai fazer uma folha mais lisa, ó. Só que a pontinha dela já vai sair mais bonitinha lá, tá vendo? Se você trabalhar na posição errada, olha o que faz. Não faz folha, tá? Ela faz uma minhoca aí meio diferente aí, mas não é folha. Agora, se você quiser aquela folha mais plissadinha, como essa, aí você pode ir voltar, e voltar, e voltar, e voltar. E fazer, tá? Ó, maior, menor, pode fazer até a folhinha miudinha, ó. Dá pra fazer. Tá? Esse é o 352. Bom, e de todas as famílias, faltou a especial, né? A especial eu queria mostrar para vocês apenas hoje o bico chuveirinho, tá? Que é aquele biquinho que a gente faz a grama, ó. É só apertar e puxar. Grama, pelinho de bichinho, pelinho de urso, né? Cabelinho de palhacinho, tá? Tudo isso você faz. Ou até o ninho, ó. Você pode enrolar e fazer o ninho. Tá? Então, é um bico que tem múltiplas saídas, redondinhas, e a gente chama ele de bico chuveirinho, ok? Bom, nós cobrimos, então, a família estrela, perlê, flor de cota não fizemos, pétala não fizemos, fizemos a folha, fizemos a serra e fizemos o bico chuveirinho, que é um dos especiais, tá bom? Como eu falei, a parte das flores, eu gostaria de estar fazendo uma live diferente, separada, para mostrar para vocês algumas das flores que são possíveis fazer com os bicos, ok? Bom, tô de volta. Aqui, tá dando um reflexo lá atrás, eu acho que é o espelho que tem lá em casa, né? Saudade do meu ateliê, gente. No meu ateliê, eu tenho lá, olha, não dá esse reflexo, tá? Eu tenho lá tudo preparadinho para receber meus alunos. Tenho tudo, né? Tenho
uma iluminação diferente, tenho toda o material, tenho outras coisas que eu posso tá mostrando para vocês também, né? Outras coisas diferentes. Mas infelizmente, né, a gente não está podendo se locomover por enquanto, sair de casa, tal. Então, eu quis fazer essa aula introdutória para vocês verem que dá para fazer milhões de coisas, dá para fazer muita coisa bonita, né, com os bicos. E o que eu vou estar oferecendo para vocês lá no grupo? Eu vou oferecer a receita do buttercream, tá? É uma receita americana da Wilton, tá? Então, é um buttercream que originalmente ele leva gordura vegetal hidrogenada, mas você pode estar fazendo com manteiga também. Na verdade, né, os americanos, eles têm muitas receitas de buttercream e tem umas muito saborosas. E eu fiz um curso, tive a oportunidade de fazer um curso de buttercream lá nos Estados Unidos, que eu aprendi 8 tipos de buttercream diferentes. Foi muito interessante. E muito diferentes um do outro, né? Então, é agora que está entrando essa parte de buttercream, né? Agora que o brasileiro está aceitando um pouquinho mais esse sabor, mas é muito saboroso. Mas tem que ser feito, né, de uma maneira bem cautelosa por causa da gordura hidrogenada, né? A gente trabalha com gordura, mas a gente tem que pôr um pouquinho também da manteiga para não ter aquele gosto muito forte da gordura, para ter o problema da gordura trans, tudo a gente tem que estar pensando nisso. Mas, enfim, é uma opção que a gente tem, o buttercream. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês a receita do buttercream. Eu vou colocar para vocês uma tabelinha dos bicos que eu acho mais importantes a gente ter para um iniciante, tá? Então, se você gosta, se você quer começar a mexer um pouquinho com o bico, né? A estar experimentando, a ter esse trabalho diferenciado nos seus bolos, eu vou estar colocando lá algumas sugestões de bicos, dos bicos mais importantes, vamos dizer, os mais usados, tá bom? Isso eu vou estar disponibilizando para vocês lá no meu grupo também. E eu espero que vocês façam, né? Que vocês experimentem, que vocês podem estar publicando lá no grupo, pode estar me mandando, tá? Para a gente estar... né, eu estar analisando o que pode estar dando errado ou não, o que vocês acharam, também gostaria de ouvir, tá bom? E a gente faz mais pra frente uma live com os bicos florais, né, que eu acho muito bacana também. E a gente vai se falando, tá bom? Mais uma vez, desculpa pela a nossa live lá, que ia ser ao vivo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer por problemas aqui de internet, mas espero que esse vídeo seja interessante para vocês, que vocês gostem. E eu espero, né, o feedback de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Fique com Deus.